Vamos iniciar a videoaula de necessaire pequena, é uma necessaire simples. Esse molde, ele está disponível no meu blog, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai poder imprimir o molde para poder fazer sua necessaire. De que forma você vai utilizá-lo? Ele tem esse formato. Então aqui o tecido já está cortado, né? O tecido dobrado, você vai pôr o molde por cima, prender com alfinete e cortar nesse formato. Aqui é a dobra do tecido, tá vendo? Nessa parte de baixo fica a dobra do tecido. Então, quando você tira o molde, tira os alfinetes, né, o molde, você vai ter esse formato de corte. Da mesma forma, o nylon dublado, com o mesmo formato. Agora, você vai utilizar da seguinte forma. O nylon dublado, ele tem uma parte mais lisa, que é a dublagem dele, e aqui, desse lado, fica a espuminha. A espuminha fica bem desse lado. No lado da espuma, é que você vai colocar o tecido e o lado da espuminha. Você vai prender com o alfinete, todo preso. Agora você vai costurar. Essa costura você pode fazer em zigue-zague. Tiro o excesso de linha. Então, um viés aqui voando aqui. Acabou descendo. Meus rolos de viés ficam todos na parte superior aqui. Aí, às vezes, pode soltar um pouquinho. Bem, aqui teve uma sobra de tecido. Isso pode, com certeza, acontecer na hora que você costura o nylon dublado. Tem essa sobrazinha de tecido, né? Porque o tecido estica um pouquinho de um lado, apesar de ser de algodão, né? Na hora da costura pode acontecer isso sim. Bem, essa é a estrutura da necessaire. Agora é o momento de colocarmos o zíper. Esse zíper é um zíper a metro. Eu já coloquei o cursor, porque eu tenho que confessar que eu tomo uma surra toda vez que eu vou colocar o cursor. Então, eu já deixo preparado para que eu possa pregar. Eu não troquei o pé de máquina, continuo com o pé de máquina comum, porque existe o pé de máquina próprio para colocar zíper. Mas aqui eu já vou fazer direto mesmo. Mas como que eu faço então? Eu deixo o pé de máquina comum, jogo toda a minha agulha aqui pro lado esquerdo, né? Vou colocar meu ponto pro lado esquerdo. Vou dar um recuo. Conforme eu vou costurando, eu vou tirando, claro, os alfinetes, né? Ok. Cortei a linha. Tá, o viés aqui caindo de novo, gente. Agora, eu vou ter que abrir o zíper para poder prender a outra parte. Para não correr o risco, já que é um zíper a metro, ele não tem aquele fechozinho que tem aqui para não correr, né? Então, já que ele é a metro, ele não tem, então eu vou colocar um alfinete aqui para que o meu cursor não saia. Agora, eu vou pregar o zíper do outro lado. Veja bem.
mesma direção. Ele vai ficar dessa forma assim, né? Então, eu vejo a direção correta, vejo se tá tudo igualado. Deixa eu até prender aqui para me facilitar. O alfinete não vai ficar do lado que eu tô pregando aqui não, esse aqui eu vou tirar. Só para eu poder virar e ver, olha, ver que ele tá preso aqui, então fica mais fácil para eu prender do lado de cá. Agora eu vou fazer a mesma costurinha aqui. Agora eu vou passar a costura. Pronto, levantei. Corto a linha, corto o excesso de linha do outro lado também. Pronto, tá preso. Agora eu vou fazer o acabamento com viés. Como essa necessaire não tem forro, ela é feita com nylon dublado, é necessário que se tenha um belo acabamento por dentro. Então, nesse caso, eu vou escolher um viés marrom para poder passar por dentro e fazer o acabamento. Vou medir essa extensão aqui e vou cortar, né, duas partes do viés, nesse caso do viés marrom. Dobro aqui, ó. Eu tenho duas partes para poder fazer o acabamento na parte do zíper. Dobro o viés no meio e vinco. Um vinco bem certinho. Ele fica dessa forma. Agora eu vou fazer no outro. Vou reservar um e vou começar a costurar o outro. Vamos voltar para a máquina. Vou virar aqui e vou fazer o meu acabamento. Nesse caso aqui, eu mantenho o pé de máquina da mesma forma, só que eu vou mudar o meu ponto para o meio. Ele estava para a esquerda, lembra? Agora eu vou mudar para o meio. O ponto está em 3,5. Aqui, ó, tem que ter cuidado para não agarrar, que tem alfinete e tem o cursor. Pronto. Agora eu vou pegar o outro viés que eu cortei e vou fazer nessa parte de cá. Então, quando a pessoa olhar, abrir a necessaire, né, ela já vai ver esse acabamento aqui, não vai ver aquela emenda de viés, tecido e tudo mais. Agora, eu vou fazer aqui, você precisa ter um pouco mais de cuidado. Eu vou virar e vou dar uma costura de acabamento, um pesponto. Vou colocar o meu ponto para quase 4, não chega a ter 4, e vou começar a costurar o pesponto. O pé de máquina, ele tá encostando bem aqui, ó, nessa virada do zíper, né? E aqui é importante que você vai empurrando para dentro o viés. Tirei o excesso de linha aqui, ó, pesponto bonitinho, tá bom? Agora aqui eu vou fechar. Fechando, o que que eu faço? Eu puxo o cursor, fecho ele um pouquinho, não fecha tudo, tá? Senão você vai ficar complicado, não vai ter como você abrir a sua necessaire. Tirando os alfinetes, que já poderia até ter tirado antes, mas como ela tem abertura dos lados, não tem problema.
Tô tirando todos os alfinetes que tem. E agora eu vou usar esses mesmos alfinetes para prender a lateral da necessaire. Ó, vou igualar uma com a outra. E vou colocar o alfinete. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar, mas antes eu vou colocar uma fita aqui, uma fitinha para ficar com uma alça e a minha etiqueta. Então, espera aí um pouquinho. Escolhi essa fita, que eu acho que tem tudo a ver. Vou cortar. Ficou até grande, não vou nem botar ela toda assim não. Vou botar na direção em que se fecha o zíper. De que forma? A parte dobrada eu vou encaixar por dentro. Dessa forma. Vou botar por dentro. Vou ver o tamanho que eu quero. Toma um pouquinho mais para baixo. Ó, ela tá um pouquinho, tá abaixo, né? Abaixo do viés. Vou prender o alfinete na direção da fita, porque aí eu já prendo toda a estrutura e a fita. E aqui embaixo, ainda na mesma direção, eu tenho a etiquetinha. Então, eu vou colocar essa etiqueta aqui, ó. Puxei também o outro alfinete e vou colocar ela bem aqui abaixo. Abaixo da fita. Vou prender um alfinete também na direção da minha etiqueta. Tudo presinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar. Tome cuidado na hora de prender essa parte, para que a sua agulha não quebre na hora de você passar sobre os dentes, do zíper. Aqui eu vou recuar a costura, já vou começar dando um recuo. Ponto no meio, ponto 3, tá? Recuei. Tô seguindo em frente. Recuei. Pronto. Aqui deu uma diferença, eu vou ter que... Aqui deu uma diferença, eu vou ter que cortar aqui, tá? Ó, tá sobrando tecido aqui. Isso acontece porque quando você passa a costura, pode acontecer mesmo de esticar de um lado, esticar de outro, tá? Abertos, então você vai igualá-los. Vai juntar viés com viés, dentinho com dentinho, a mesma coisa. Pronto. Puxei, cortei a linha. Tiro todo o excesso de linha. Tiro agora, né? Corto, ó, tá vendo? Vou acertar aqui. E agora, eu vou tirar os alfinetes. Agora, eu vou fazer o acabamento em viés nessa parte aqui. Vou medir o viés, sempre com uma sobrinha. Ó, aqui. Dobro ele, porque são duas partes. E corto. Corto aqui embaixo. Dobro também, que vai ficar a parte de cima, né? Encaixo aqui. Ó, empurro bem. E começo a costurar. Dou um recuo.
Volto. Continuo a costurar. Corto o excesso. Agora é o excesso de linha que eu preciso cortar. Vou cortar bem rentezinha para dar um bom acabamento. É muito ruim quando a gente pega uma peça e ela tá cheia de linha, sobrando. Agora chegou o momento da gente fazer a caixinha de leite. Ó. Eu vou puxar, não tem essa abertura? Essa aberturinha aqui a gente chama de caixinha de leite. Então, eu vou puxar aqui e vou esticar com o dedo, esticar bem o tecido, de modo que não fique nenhuma ruguinha. Ó. Senão fica feio quando desvirar. Boto, prendo assim, né, dessa forma. Coloco o alfinete. Vou até dar uma verificada aqui, ó, se não ficou nenhum. Prendo com o alfinete. Prendo com o alfinete do outro lado. Fica assim, ó. Aí eu vou jogar o viés que tá aqui para um lado e vou passar a costura. Recuo. Tiro aqui o excesso. E faço o mesmo do outro lado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou empurrar, como se estivesse desvirando, só para ver se a costura ficou ok, ó. Ó, tá certinha a costura. Voltei. A mesma coisa aqui do outro lado, ó. Tiro o alfinete. Dou uma empurradinha assim, né? Empurro. Pra que eu possa ver se a costura tá ok, ó. Tá bonitinho. Então, eu volto pra fazer o meu acabamento em viés. Mesma coisa. Peguei o viés, medi o tamanho, um pouquinho maior, dobro no meio e corto. Corto aqui embaixo da minha dobra. Pronto. Faço o vinco. Aqui fica uma opção de você colocar assim, retinho, sem precisar dobrar, ou de você dobrar, fazer uma dobrinha aqui para fazer um melhor acabamento. Porque o viés, na verdade, ele não vai desfiar, é só por uma questão de acabamento, tá? Aqui, ó, você vê o tamanho, e aqui você dá uma dobrada. Ah, ficou um excesso aqui, então eu vou tirar o excesso. Opa! Ó, dobrei de um lado, dobrei de outro, e já tenho o vinco. Vou encaixar aqui, ó, certinho. E agora eu vou passar a costura. Pronto. Tira todo o excesso de linha. Ó. E agora eu vou fazer no outro lado também. Ok? Depois de tirar todo o excesso da minha costura, olha só como é que ficou o acabamento da nécessaire. Ela não tem forro, ela é feita com nylon dublado, então ela precisa ter um bom acabamento. Fica dessa forma. Agora eu vou desvirar.
O fundo dela, ele fica bem larguinho, ó. Ó como é que fica o fundinho dela aqui, ó. O fundo dela fica bem largo. Ela fica em pé. Verifico se tem algum excesso de linha. E vou tirando. A etiquetinha, a alcinha. A necessaire é essa. Ela é pequena. É uma necessaire pequena. Vamos medir para ver quanto que ela tem? Então, na descrição. Ela tem 17 centímetros por 13. O fundo dela tem 9. É uma necessairezinha pequena que você pode carregar. Você pode colocar dentro da bolsa, mas por dentro ela é bem espaçosa. Ó, cabe maquiagem. Ela é bem espaçosa por dentro e com um ótimo acabamento. Tá vendo? Como é que o zíper não funciona? Bem, é isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Essa linda necessaire para você fazer, carregar na sua bolsa, para você dar de presente, vender, aquilo que você desejar. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha, clique aí em gostei e inscreva-se no canal, porque virão outros papos, né, outros passo a passos para que você possa fazer. Fique ligado, fique conosco na TV Arte Casa. Grande abraço e até a próxima. Tchau!